demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas principais falas do Marcelo Paz. É uma honra participar do programa, que eu assisto aí toda segunda-feira, acompanho o trabalho de vocês. Acho que a gente está fazendo uma campanha acima das expectativas, né? Ninguém cravaria que nesse momento Fortaleza estaria aí com essa pontuação, nessa colocação no campeonato, mas não é acaso. Esse time tem uma forma de jogar, esse time tem uma sequência, tem um trabalho aí de 4 temporadas com o mesmo treinador, os jogadores sabem o que fazer em campo, tem uma proposta de jogo, para cada duelo. Hoje nós tínhamos 6 desfalques importantíssimos, né? O nosso capitão Tinga, o Hércules, que é um campo, que é um meia muito bom, que vai voltar em breve, Lucero, nosso artilheiro, Pochettino, nosso garçom, Machuca, um extremo importante, e mesmo assim a gente conseguiu vencer o Cruzeiro, que é um dos elencos mais valiosos, competentes do campeonato. E acho que venceu de uma forma firme, né? Soubemos a hora de defender, a hora de atacar, tivemos chance de fazer até um terceiro gol. Então acho que a gente pode sonhar com coisas grandes, mas não é hora ainda de falar em título. Acho que nenhum time agora que está aí nas primeiras posições tem que falar em título. Tem que pensar em coisas grandes, tem que pensar em alta pontuação, manter-se num G4 que vale muito, né? Uma vaga direta na Libertadores, mas tem muito campeonato pela frente, então acho que agora é hora da gente saborear esse momento, essa vitória importante e essa colocação. O presidente, o Cruzeiro vendeu esse jogo para a Cariacica lá atrás, com o antigo dono. E aí, quando o novo dono do Cruzeiro entra, ele já começou a falar, não, vamos tentar recuperar esse jogo, botar o jogo de novo para Belo Horizonte. E começaram a se mexer nos bastidores, né? E o Fortaleza, obviamente, tinha que concordar, porque Fortaleza faz parte do processo do jogo. Como é que foi essa movimentação? Chegou até vocês? Vocês pensaram em ceder para o jogo voltar para Belo Horizonte, ou vocês pensaram realmente na questão desportiva e também se ter uma mínima vantagem, né? Tirar o Cruzeiro de dentro da casa dele? Roger, boa noite, satisfação falar com você. Admiro muito teu trabalho também, desde o tempo de jogador. Chegou sim um contato, foi ligado para mim diretamente e de imediato a gente cortou a possibilidade, porque pegar o Cruzeiro no Mineirão com 60 mil pessoas eu não queria, né? Então a oportunidade de jogar aqui para 10 mil pessoas, com um gramado igual para os dois, que eles não conhecem o gramado, nós também não conhecíamos, com eles tendo que viajar também, como a gente, então certamente era alguma vantagem que a gente passaria a ter do que seria o confronto no Mineirão. Então eu cortei de imediato qualquer possibilidade. Alexandre, não tem chance, esquece. Eu sei que você está no seu papel aí de me ligar, e o Alexandre é um cara que eu adoro, um grande profissional, mas não dá para a gente fazer isso agora, já está com a logística definida e tudo, então não vamos mudar. E eles entenderam normalmente, eu acho que ele estava no papel deles de tentar reverter, né, o momento excelente que o Cruzeiro vive, mas o Fortaleza rechaçou de imediato, porque a gente prefere o esportivo. A gente prefere a possibilidade de, quem sabe, tivesse conseguido um empate aqui seria bom, veio uma vitória e a gente sabe que no Mineirão seria muito mais difícil para o Fortaleza, então veio para cá e calhou aí da gente conseguir essa vitória. E antes da bola rolar, eu flagrei aqui o Marcelo Paz conversando por um longo tempo ali com o Pedrinho Lourenço, com o Alexandre Matos. Eles estavam puxando sua orelha lá, reclamando, Marcelo? Normal, bate-papo normal de futebol. Tive o prazer de conhecer o Pedrinho pessoalmente, né? Hoje uma figura importantíssima no futebol brasileiro, investimento altíssimo que fez no Cruzeiro, e o Cruzeiro muito rapidamente aí deu uma resposta, está nas primeiras posições do campeonato com muitos craques. Então estava ali batendo papo, conversando, falamos logicamente sobre isso, mas como isso já estava resolvido, né? É coisa do futebol. O futebol ele te dá momentos em que ele te dá oportunidades de você conseguir alguma coisa a mais, né? Às vezes você pega um time muito forte que está numa disputa de Libertadores e vai com um time mais fraco, você tem que pontuar, você tem que ganhar. E aqui foi uma oportunidade da gente pegar o Cruzeiro num ambiente neutro, e não que tenha sido só por isso, né? A vitória tem vários elementos, é multifatorial, mas certamente no Mineirão seria mais difícil. A gente agradece a nação porque a recepção que a gente teve no hotel ontem, a torcida veio aqui hoje, é um público que não consegue ver o Cruzeiro sempre, né? A gente queria ter dado vitória para essa galera, mas, pô, cara, a gente, né, vivendo uma sinergia muito boa no Mineirão, vem jogando lá, que é muito importante. Era uma partida crucial hoje aqui contra o Fortaleza, teve seus méritos para vencer o jogo. Fortaleza também foi eficaz nas 2 chances que teve, pode-se dizer assim. E a terceira mais clara que teve no segundo tempo, o João Marcelo tirou, né, que foi o chute do Moisés. Mas a gente pegou uma equipe que tinha uma proposta de contra-ataque, né? A gente sabe que a gente analisa muitos dados. O Fortaleza tem a melhor transição da competição e fez um gol assim,
primeiro gol foi assim, e o segundo gol foi numa jogada muito rápida, e depois para você criar contra uma equipe que se fecha muito bem, e um gramado que a gente pegou no segundo tempo, a pior parte do campo, pô, nosso jogador que é o principal, o mais lúcido, o Matheus, não conseguia pisar no campo porque o pé tava atolando. O Matheus Henrique torceu o tornozelo sozinho no campo. A gente não conseguia segurar a bola ou tava passe por conta do campo. Claro que isso não é um fator de derrota, porque o Fortaleza jogou no mesmo campo também, mas foram alguns fatores que atrapalharam. A gente sabe que são coisas que são do futebol também. A gente não queria perder, mas uma hora isso poderia acontecer. Perdemos para um adversário valente que teve suas qualidades e foi mais eficaz que nós. Quando se tem um clássico na sequência, a concentração tem que seguir, porque isso é campeonato brasileiro também, né, mano? Não tem que ter arrasado. A gente vem fazendo um trabalho muito bom. Como eu falei, quando você perde, você tem que fazer análise, tem que ser bem criterioso. O Fortaleza está em terceiro lugar, o Fortaleza está fazendo uma campanha excelente. A gente perdeu para um adversário que tem condições, que está demonstrando durante o campeonato que tem potencial. A gente sabe que, como já aconteceu, a gente perdeu para adversários da parte de baixo da tabela, que são resultados que não pode acontecer. A gente perdeu para um time que está brigando pelo mesmo tipo de campeonato que nós. Porém, serve de alerta porque a gente quer brigar lá em cima, quer estar esperando coisas grandes. Então, semana importante, semana de clássico, a gente sabe que o lado de lá está vendo o que a gente tem feito e a gente espera fazer um grande jogo e sair vitorioso. Marlon, na sua visão, o que foi determinante para o Cruzeiro não ter um segundo tempo à altura que ele estava tendo, né, nas outras partidas? A ansiedade, o gramado parece que à medida que o tempo ia passando foi piorando. O que você pode falar? A gente termina o primeiro tempo com 2-1, na hora que a gente esperava. A gente criou algumas chances quando estava empatado, a gente não conseguiu matar. No intervalo a gente já estava com a perna bem pesada. A gente pode ver que muitos tinham a meia cortada, né? O Barrel, a gente cortou porque, cara, você tá tracionando ali, parecia até que a gente tava jogando rugby, que tava muito pesado o campo. E a gente tem jogadores leves, jogadores de associação, de jogo de aproximação. Atrapalha um pouco e o Fortaleza se postou e ficou esperando o nosso erro. A gente sabe que muitas equipes vão fazer isso quando jogar contra o Cruzeiro agora, seja em qualquer tipo de situação. Então a gente, né, tem que lutar contra as adversidades, mas o que aconteceu hoje é que, infelizmente, já passou, a gente tem que analisar. Tem um adversário muito difícil no final de semana, onde a gente tem que fazer o fator casa valer, junto do nosso torcedor, aproveitar o bom momento, ser mais positivo e sair com a vitória. Clássico, Boca, decisão atrás de decisão. Decisão atrás de decisão. O lado de lá e o Boca Juniors também sabe que vai enfrentar uma grande equipe. O Cruzeiro nesse tipo de jogo é muito forte. Espero que a nossa camisa possa prevalecer e a gente dentro de campo possa vencer os jogos. Marlon, você é um grande amigo dele. Falou alguma coisa com o William? É uma situação que preocupa? Por que ele saiu? Cara, a gente sabe o histórico de lesões que o William tem, né? Então quando acontece alguma coisa assim, a gente fica um pouco, né, incomodado. E a gente espera que não seja nada grave. Claro que precisa de ter um cuidado com ele. É um atleta que tem uma manutenção diária, né, para estar sempre bem. A gente tem um departamento médico muito bom. A gente espera que ele esteja apto para o fim de semana. Eu acho que foi mais para preservar ele. Gramado para um jogador da situação que ele estava é difícil. Tanto que o Gasolino também entrou e sofreu porque pegou a pior parte do campo. No primeiro tempo eu sofri daquele lado também. Então a gente espera que não seja nada. A gente sabe dar mais... Quero trazer os comentaristas da Itatiaia, Léo Figueiredo e Alexandre Simões. Léo Figueiredo esteve, inclusive, conosco ontem na transmissão Chuveiro Molhado, falar da questão de gramado, da venda do mando de campo, um baita de um prejuízo ao Cruzeiro, o que fez o Ronaldo de maneira irresponsável, até deixando esse abacaxi para o novo investidor, o Pedro Lourenço, para o time do Cruzeiro, que dentro do Mineirão até então era imbatível, e dentro do Gigante da Pampulha continua imbatível, mas perdeu a vantagem do mando, já que tem que jogar no Espírito Santo. Falou-se muito do gramado e do segundo tempo, muito apagado do Cruzeiro. Bom dia, Léo Figueiredo. Bom dia, Thiago, bom dia para todo mundo. Sem dúvida alguma, é um conjunto, né? Ontem foi um prejuízo gigantesco para o Cruzeiro, um prejuízo enorme essa derrota para o Fortaleza, não só pela tabela de classificação, porque era um confronto direto, mas um prejuízo para os cofres do clube, porque se jogasse no Mineirão teria uma renda espetacular, um prejuízo enorme para o time tecnicamente por conta do gramado. Não acho que foi uma desculpa do Seabra, é uma constatação. Realmente, o gramado foi piorando durante o jogo e para quem defende, ter um gramado que não tá bom atrapalha menos. O gramado ruim atrapalha os dois times, mas para quem precisa construir e tenta ficar com essa bola no chão, atrapalha mais, que foi o caso do Cruzeiro. Não é uma desculpa, mas é uma constatação. Ainda um prejuízo do Cruzeiro de não ter a sua torcida apoiando o tempo todo. E não ter a torcida significa, inclusive, no movimento e em como o time se comporta dentro do campo. O Cruzeiro do segundo tempo foi um Cruzeiro completamente apático, perdido,
Um Cruzeiro que não teve força para pressionar o Fortaleza. O João Ricardo não fez uma grande defesa no segundo tempo, quando o Cruzeiro perdia por 2-1 e precisava buscar o resultado. O Cruzeiro não conseguiu, porque o Seabra também, na minha opinião, não foi tão feliz nas alterações, não só pelas escolhas dele, mas também pelo que os caras não entregaram em campo. Então, uma parcela e um prejuízo dividido para todos, mas que tem como grande responsável a gestão anterior, porque eu não tenho a menor dúvida de que o Cruzeiro seria outro jogando no Mineirão. Talvez o resultado poderia ser o mesmo. Não tira o mérito do Fortaleza e do Vojvoda, que é um ótimo treinador e é um time muito bem treinado, que mesmo com desfalques, coletivamente encaixotou o Cruzeiro. Poderia fazer isso no Mineirão? Poderia, mas seria muito mais difícil. Então, olhem o tamanho do prejuízo que foi essa ação medíocre de vender um mando de campo de um time que bota 60 mil torcedores no seu estádio. A gestão do Ronaldo não acreditou no time que ele montou, não acreditou na torcida, que até então era dele, para vender um mando de campo desse. Olha o preju que foi causada essa derrota pro Fortaleza. E para você que está assistindo ao programa, eu vou pedir à turma para colocar a classificação do Campeonato Brasileiro, o que representou matematicamente esta derrota do Cruzeiro. O Fortaleza hoje é G3 do campeonato, em 39 pontos. O Botafogo tem 43, líder isolado do campeonato. O Flamengo tem 40 pontos, tem um jogo a menos em relação ao Botafogo. Fortaleza tem 39 pontos, também com 20 jogos. O Palmeiras tem 37, só que já com 21 jogos. Ponto positivo para o Cruzeiro, que tem 35, é o quinto colocado com 20 pontos. O Atlético segue na 9ª colocação com 28 pontos. E o Z4 do Brasileiro, hein? Tem o Fluminense que está se recuperando, mas continua no Z4 com 20 pontos. Corinthians também vive uma melhor fase, mas ainda na zona do rebaixamento, também 20 pontos. Cuiabá 17 e o Atlético Goianiense, que anunciou e apresentou hoje Humberto Louser como seu novo treinador. O Dragão demitiu o Wagner Mancini depois da goleada sofrida para o Botafogo no fim de semana e agora terá Humberto Louser para o restante do campeonato para tentar salvar o Dragão. Simões, um prejuízo daqueles, prejuízo financeiro, porque era jogo para renda de 2-3 milhões no Mineirão, fatalmente, prejuízo, e aí ia ser incomensurável, né? Você tem um time hoje no G3, com o astral lá em cima por um clássico que vem por aí, que baita prejuízo essa derrota do Cruzeiro pro Fortaleza. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Thiago. Olha, eu já disse antes e repito, tá? A venda desses 4 mandos pela SAF do Ronaldo foi um dos maiores desrespeitos que a torcida do Cruzeiro já sofreu em toda a história, porque foram 4 jogos vendidos. Serão 2 porque houve uma negociação do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço para diminuir de 4 para 2, mas seriam 4 jogos fora de Belo Horizonte, um total de 19 na Série A do Campeonato Brasileiro, só não podendo ser contra o clássico contra o Atlético e o jogo contra o Flamengo. Agora tem um ponto, Thiago, que eu não tinha visto do time do Seabra ainda nessa segunda passagem dele. Eu senti o Cruzeiro ontem desconcentrado. Eu concordo com você, eu acho que no primeiro gol o gramado atrapalha o Cássio. Tá? O Cássio dá uma escorregadinha isso, no gramado. E a tração, falei ontem após o jogo. Isso. E quanto mais pesado é o jogador, né? Mais complicado fica, né? É diferente, né? O peso do Cássio e do João Ricardo é muito diferente. Pro Cássio é muito mais difícil um gramado daquele, né? Pelo tamanho dele, pelo peso. Isso faz muita diferença. Mas acho que aconteceu isso. O William desconcentrado. Eu não sei se é questão, se ele estava machucado, tanto que ele sai no intervalo e vai colocar gelo no joelho, estava pendurado, não sei, eu senti um Cruzeiro desconcentrado, mesmo no primeiro tempo, quando sofreu os gols, né? Mesmo no primeiro tempo. E o Seabra até destaca isso, né? O segundo gol, então, foi um festival de desconcentração. Não é terra arrasada de forma alguma. Cruzeiro continua na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro, acho até que pelo título. Num campeonato de regularidade, a coisa mais comum que existe é o time viver altos e baixos. Outro dia mesmo, o Flamengo, 2 vezes seguidas no Maracanã, empatou com o Cuiabá, perdeu para esse Fortaleza, né? O Palmeiras vive um momento de instabilidade, o Botafogo já viveu, então quer dizer, não é terra arrasada. Mas pela primeira vez eu vi um Cruzeiro desconcentrado e talvez até essa saída do Mineirão possa ter sido um ponto de desmotivação. Porque para um time que gosta da posse da bola, Thiago, um gramado daquele é desastroso.
A gente viu o jogador apanhando da bola o jogo inteiro. Acho que foi o Léo que destacou. Teve uma hora que o Arthur Gomes foi tentar dominar a bola pegou na canela dele, foi pra linha de fundo. Ele ia dominar a bola na linha de fundo e ele tava com ela prontinha pra dominar. Ela deu um kick, bateu no joelho dele, foi pra linha de fundo. Isso aconteceu com todos, praticamente com todos. E aí você imagina pro Matheus Pereira. Que precisa da bola, que joga com ela mais redonda, que pensa o jogo. Então, Simões, é deixar bem claro, não é uma desculpa, mas é uma constatação que também atrapalhou o Cruzeiro nessa maluquice, nessa decisão imbecil que foi vender o mando de campo.